Agora a gente vai falar sobre bem-estar. Segundo um estudo realizado pela USP, mais da metade dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental. E esse quadro ele se agravou ainda mais entre 2020 e 2021 devido à pandemia de coronavírus. Diante desse cenário, um grupo chama a atenção, o dos idosos. As doenças psíquicas, elas podem ser desencadeadas por vários fatores, dentre eles problemas familiares, luto pela perda de pessoas próximas e a sensação de dependência trazida com a incapacidade de realizar atividades antes corriqueiras, que normalmente vem, com o avançar da idade. Para nos dar dicas de como prevenir então essas doenças e manter uma terceira idade saudável mentalmente, eu vou conversar agora com a doutora Simone de Paula Pessoa Lima, médica geriatra na empresa especializada em home care, saúde no lar. Bom dia, doutora Simone. Um prazer Bom tê-la de volta dia, aqui no Manhã. tudo bem? Também fico muito feliz de estar aqui novamente, poder estar ajudando um pouco todo mundo. Doutora Simone, vamos começar então falando para o pessoal de casa como que a saúde mental da terceira idade ela pode ser afetada pelo envelhecimento, né? Eu dei uma introdução, mas só uma pincelada e eu gostaria que a senhora explicasse melhor para a gente, por gentileza. Ok. O envelhecimento, ele traz algumas mudanças no dia a dia do paciente. O próprio organismo fisicamente envelhecendo, ele gera uma frequência maior, não é que seja comum e natural, mas é uma frequência maior de algumas doenças que podem necessitar de uso de medicação, e esse uso de medicação acaba podendo gerar um, uma dificuldade de aceitar essas mudanças, algumas limitações que isso acaba impondo. Alguns medicamentos podem gerar também uma piora no quadro psicológico do paciente, favorecendo depressão. Então, esse processo todo acaba gerando no paciente maior facilidade para ter depressão, para ter dificuldade de aceitação dessas limitações. Deu para entender? Deu para entender muito bem. A senhora falou aí, mencionou a questão da depressão, que realmente é muito comum, infelizmente, na terceira idade, mas existem outros transtornos mentais também que podem atingir com mais facilidade essas pessoas pela vulnerabilidade que o avançar da idade traz? Sim, sim. Nós temos quadros de demência, por exemplo, que podem acontecer com mais frequência no paciente idoso. É mais comum, né? E tanto o quadro de depressão quanto o quadro pode favorecer a demência, quanto o quadro de demência pode favorecer a depressão. Então, são quadros que a gente vê corriqueiramente. Tem alguns quadros de psicose, é mais raro a gente ter pacientes abrindo, que a gente fala, começando um quadro de esquizofrenia no idoso, mas é possível. A senhora mencionou, na primeira resposta, que essas doenças elas podem ter ali um agravamento, ou uma aceleração relacionada à condição química, né? De repente, um medicamento pode adiantar, o surgimento de algum tipo dessas doenças. Mas, por exemplo, o isolamento, ainda mais que a gente vive ainda uma pandemia, o isolamento, a solidão, isso tudo pode influenciar também na saúde mental do idoso? Sim, foi o grande impacto que tivemos na época da pandemia. Os idosos, eles foram extremamente protegidos, né? Eram as pessoas que mais tinham risco, então mais foram protegidos. Famílias ficaram distantes dos próprios pais, os filhos dos pais, não visitaram, e esses pacientes acabaram ficando mais sozinhos. E essa interação social ajuda o paciente a manter um quadro cognitivo e emocional estável. Então, a partir do momento que chegou a pandemia e afastou esse processo, né, dessa socialização, vários idosos desencadearam, iniciaram, abriram um quadro de depressão, um quadro de piora cognitiva. Então, sim, o isolamento, esse cuidado excessivo que houve foi necessário, claro, não estou falando que não foi necessário, não, Uhum. mas, por outro lado, gerou também problemas.
Com o passar dos anos, né, é muito comum que as pessoas elas comecem a perder a capacidade cognitiva. Por isso que a gente sempre incentiva, né, as pessoas a estarem em atividade, estarem em movimento para preservar isso. E eu queria saber como que essa perda e essa dependência que vem, né, consequente dessa perda cognitiva, pode influenciar, pode, de repente, desencadear uma depressão no idoso. É muito comum estar conversando com as famílias e perceber que o idoso, apesar dele achar num quadro demencial que ele está bem, ele acaba sendo limitado por algumas questões. E aí vem essa questão, mas por quê? E ele às vezes se sente mais triste justamente por essas perdas que ele está tendo de liberdade, de independência, e gera essa questão toda da dificuldade, favorecendo a questão da depressão. Então, o relacionamento, ele acaba sendo modificado nesse processo e o que favorece o processo de depressão. Alguns medicamentos específicos para tratamento de depressão, não são todos, mas alguns medicamentos específicos para tratamento de depressão favorecem depressão também. Então, às vezes, você está tratando de uma doença favorecendo o aparecimento de outra. Então, isso tudo tem que ser muito bem acompanhado. Daí a importância, né, doutora Simone, de sempre ter o acompanhamento de um profissional, com o avançar da idade, procurar um geriatra para ter mesmo esse acompanhamento. No consultório, a senhora sente que a terceira idade, né, os idosos, eles têm uma certa resistência em relação a essa questão mental, né, da saúde mental? Sim, há um preconceito muito grande da população em geral, ainda mais dos idosos. Eu não estou ficando doido. Eles têm preconceito até de vir no geriatra. Ah, não, eu não tô velho para isso, não, eu dou conta de fazer tudo. Eles acham que o geriatra é para quem não dá conta de fazer. Então, essa mentalidade está mudando, né? As pessoas mais novas têm mais facilidade de chegar no geriatra do que, às vezes, um idoso que mais precisa. E a gente pode ressaltar aqui a importância da rede de apoio para aquele idoso, para que ele retome as suas atividades, né? Não que a gente já tenha saído da pandemia, a gente gosta sempre de frisar isso, estamos vivenciando ainda um período de pandemia, mas que é possível fazer, né, atividades corriqueiras de forma segura. Qual que é a importância, né, dos cuidadores, dos familiares, né, da família, nessa reinserção do idoso às suas atividades, à sua independência? Precisamos incentivar que o idoso retome essa vida com segurança, mas que ele retome, que ele não fique só esperando passar e não ter mais nenhum caso de Covid. Isso não dá mais para esperar. Por quê? Porque o preço está sendo muito alto desse quadro físico e emocional. Então, a rede de apoio, os familiares, os cuidadores precisam incentivar, não fazer tudo pelo idoso, colocar ele para voltar a fazer as coisas que tinha parado, para poder reinserir ele nesse meio de exercícios, de socialização, de encontrar um aniversário, né? Com todos os cuidados adequados. Claro que a gente não vai levar um idoso para um aniversário que tem gente que está gripado. Ah, eu vou visitar fulano que está muito gripado, está no hospital. Não, nós não vamos levar o idoso nesse momento. Mas um outro tipo de situação familiar, dá já para levar o idoso. Então, eu falo que a gente precisa ter compreensão e discernimento, né? De não isolar completamente e de não soltar ele, às vezes, num show, por exemplo. Entendeu? Tá certo, tá certo. Doutora Simone, queria agradecer muito a presença da senhora aqui por nos esclarecer essas dúvidas. Caso o pessoal de casa tenha mais dúvidas, queira continuar esse bate-papo que a gente começou aqui, pode procurar nas redes sociais de Saúde no Lar? Pode, Saúde no Lar. Tem uma caixinha lá que o pessoal responde um monte de coisas. Se eu não souber ou não puder, tem outros médicos, outros profissionais que vão poder estar ajudando a todo mundo para poder esclarecer o que for necessário. Mais uma vez, muito, muito obrigada. E enquanto a senhora estava falando, a gente deixou a rede social aqui, o Instagram, @SaúdeNoLarMG, para quem tiver mais dúvidas relacionadas a esse assunto. Muito, muito obrigada. Uma excelente semana para a senhora. E volte mais vezes. Precisamos falar mais. Precisando, nós estamos por aqui. Não consegui hoje presencialmente, porque tem muito paciente precisando de atendimento em janeiro, mas estou por aqui para ajudar.
Tá bom? Muito obrigada mais uma vez e desejo a todos aí um ótimo ano de 2023, cheio de atividade física e cheio de encontros para melhorar essas relações. Isso aí, muita movimentação com segurança agora em Isso. 2023. Muito obrigada, viu?